Já pode colocar na sua lista, porque tem filme novo pra você. E esse filme foi apresentado no Festival de Gramado deste ano, Homem-Onça. E eu converso com o ator Chico Dias e também com o diretor Vinícius Reis. Agora, não tá na lista. Vinícius Reis, diretor de Homem-Onça. Chico Dias, ator Pedro em Homem-Onça, o verdadeiro Homem-Onça. Muito obrigado por terem aceito o convite para a gente falar sobre esse filme tão importante e que discute tantas coisas importantes para o ser humano também, né? Não só essa troca de comando que a gente vê ali, mas para o ser humano. Vinícius, eu vou começar com você, porque eu quero saber de onde que surgiu essa história. Ela é muito familiar. Esse filme, né, eu fabulo sobre a história do meu pai, assim, invento muita coisa, mas assim, o meu pai se separa da minha mãe, o meu pai, ele rompe com a família, ele vai viver no meio do mato, ele se torna um alcoólatra, ele deixa o vitiligo tomar conta do corpo dele. Então, assim, não foi muito barra pesada. E quando a Vale entra nesse processo, tinha não só uma questão ali do meu pai, da subjetividade dele e do projeto de vida dele, né, assim, como também uma questão de, assim, a gente estava muito perplexo com o que estava acontecendo com o país. Tinha uma coisa ali, então, assim, tipo, a coisa de, caramba, a gente vai vender a maior mineradora do Brasil, assim, sabe, assim, vai vender o solo, sabe, assim, vai vender toda a discussão em torno da Petrobras e a Petrobrax, que é um nome que surgiu na época, que a gente se apropria disso para contar, para virar, para trazer para Gasbrax, né? Gasbrax. Então, assim, então isso foi muito mobilizador. Isso mexeu muito na época, mexeu muito. E aí, então, esse roteiro tem sido escrito ao longo dos tempos mesmo, então. Sim, eu tomo as primeiras notas em 97, vou escrever um argumento em 2009 e escrevo o primeiro tratamento de roteiro em junho de 2010. E aí, de 2010 até 2017, em 2017 a gente ganha edital para fazer o filme, dinheiro para fazer o filme. Então eu fico 7 anos, obviamente não só fazendo isso, dirigir séries, dirigir um outro filme, o Noite de Reis e tal, mas sempre ali na paralela trabalhando o Homem-Onça. E o Chico está no projeto desde 2009, a gente fez o Praça Sem Pena juntos, e aí na época eu conversei, eu falei com o Chico, falei, olha assim, pensando nesse tema aqui, pensando nessa história aqui, para ser o próximo filme para a gente fazer junto. Mostrei para ele ficou tocado pela história, mexido pela história e tal. Tinha interesse também de falar daquele universo, sabe, assim. Então, então são aí 23 anos, sabe, assim, trabalhando e pensando nisso, né? Chico, eu queria que você falasse um pouco do Pedro agora, e eu fiquei muito tocado com o Pedro, porque, na verdade, eu sou funcionário público também. Eu trabalho numa TV pública e eu me vi muito no Pedro, assim. Quando ele ganha o prêmio, e aí, né, a hora que as pessoas assistirem, elas vão entender, ele ganha um prêmio internacional, ele tá bem no trabalho, e daí, de repente, tudo começa a mudar, né? Quando a Gasbrax é privatizada. Você conversou com funcionários públicos, você conversou com gente que trabalhava na Vale. Como é que foi esse seu trabalho de criação do personagem? Que, na verdade, não é uma criação, ele já existe, né? Não, a minha fonte fundamental foi Vinícius e o pai do Vinícius. E as pesquisas que o Vinícius fez. O Vinícius veio, apesar de ser uma coisa próxima e familiar, ele se cercou de profissionais que orientaram e fundamentaram a análise da época e as consequências nos trabalhadores demitidos na época. Então, na verdade, de iniciativa minha, eu não fui atrás de ninguém, mas eu recebi relatórios do Vinícius, da história do pai dele, da sensibilidade daquele universo que ele viveu, que a mãe dele viveu, e de pessoas que viveram aquele universo com muita proximidade. O que é interessante, que não só você, Márcio, mas a rápida identificação que acontece quando as pessoas veem o filme. Muita gente está afetada pelo filme porque ou pai, ou irmão, ou tio, ou sogro, todos passaram, alguém da família passou por isso. Então, uma coisa que não é uma história que a gente está distante de uma realidade, é muito próximo
as pessoas que veem o filme foram afetadas de uma forma, no primeiro círculo, no segundo ou no terceiro círculo de proximidade, mas as pessoas viveram essas experiências traumáticas da perda de um poder laboral quando mais estava pronto para tal, para exercer. E isso, num país como o nosso, é muito delicado, porque fragiliza não só aquela pessoa, mas desestrutura uma família, ou várias famílias que estão envolvidas com aquele profissional. Então, é daí que eu vejo o grande valor desse filme. Esse Pedro representa muita gente próxima. Isso vai ser bom para a nossa plateia. Eu tô falando, Chico, na verdade, de você ter estudado ou ter conversado, mas você é um cara politicamente ativo, você tá sempre engajado em lutas, né? Isso desde sempre. Então, você deve se lembrar, claro, da época da Vale e de tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo, na verdade, porque a gente está vivendo meio que um retrocesso ultimamente. Eu tô rindo de nervoso aqui, mas é mais ou menos isso, né? Mas também a gente acompanha, eu, artista, intérprete, não só pelos fatos jornalísticos ou políticos, mas quando você se depara com um senhor com um olhar vago numa esquina, completamente desamparado, quando você vê pessoas do seu bairro com olhares perdidos ou acabados na cachaça, quando você vê próximos seus completamente desorientados, é nessa área um pouco que eu trabalho. Não é a leitura do fato apenas jornalístico ou político. A gente trabalha um pouco dentro do humano. E eu vejo esses olhares perdidos, vagos, pessoas que se perderam, que não voltaram. Então, isso me chama mais atenção. Me chama muito a atenção de ver um grande contingente na rua, um grande contingente na droga, um grande contingente na força laboral, jogando bolinhas na frente de carros do Rio de Janeiro, homens belos, fortes, mulheres belas, fortes, nos sinais, porque não são acolhidos por um campo de trabalho. Essa questão é que me afeta mais do que os fatos em si, do que a empresa tal, do que a decisão política tal. Eu vejo uma nação com os olhos perplexos à espera de um... E isso me afeta muito e eu trago. Eu acho que eu posso, de alguma forma, estar em meio a eles, né? Eu ia chegar nisso, até acho que o Vinícius também pode falar um pouco agora. Eu ia chegar nisso dessa perda, né? Claro que a gente está falando de perda de emprego, perda de vontade de continuar trabalhando, de projetos de vida que você tem e que ele conquistou, né, ao longo dos 20 e tantos anos de carreira dele, mas como ele vai se perdendo também e não se reencontra quando ele conversa com os amigos lá que trabalham com ele, os funcionários, e ele tem que demitir esses funcionários. É de uma dor aquilo, porque ele não sabe fazer, né? Ele não quer destruir um projeto que está dando certo. E é esse fundo do poço que ele vai se enfiando que ele se perde no meio do caminho. Eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, sobre essa perda de sensibilidade do Pedro, que ele acaba se perdendo em tudo que ele fazia na vida. Da esposa, da mulher, da nova mulher, enfim, tudo acaba virando um emaranhado. Você fala, ele vai se perdendo, esse pronome reflexivo, ele se... eu acho que ele é empurrado, ele é induzido, né, a isso, né? Não é um desequilíbrio dele, provocaram nele essa questão. Eu me lembro também nessa cena que você se refere, quando ele tem que demitir equipe, em que ele aparece de terno, pela primeira vez na empresa, de uma forma assim, eu tenho que me adequar, né? Então, pela primeira vez, ele veste um terno para ver se ele não se... Não sei, é muito interessante a figurinista e o Vinícius colocar um terno nessa cena, quando ele tem que tomar um poder de decisão como esse, dolorido. E eu me lembro que nós fizemos 2 versões, né, Vinícius? Uma foi de cortar o coração, assim, de prantos, assim. O Pedro ficava muito movido. Eu, Chico, fiquei muito movido, mas era uma coisa muito emocionante. Depois a gente reconsiderou, a gente refez a cena para potencializar ela, fazer uma coisa mais contida. Mas lembra disso? Então, tem todas essas meias medidas que nós, intérpretes, temos para atingir
o resultado, para passar a mensagem, mas eu acho que ele não botaria a culpa nele, como ele se perdendo ou ele se acabando. Eu acho que é uma forçação, são elementos externos que o empurram para tal condição. Há uma desestruturação interior muito forte, e a gente sabe disso pelas pesquisas feitas e até pela própria história real do pai do Vinícius, nosso querido e homenageado Joaquim. Então, eu não colocaria como culpa dele a desestruturação e a desagregação familiar dele como culpa dele, e sim a perda do significado perante a sociedade e a própria autoestima, né? Que ele construiu durante 30 anos na empresa e agora não tem mais. Queria que você falasse um pouquinho também, Vinícius, sobre essa perda. Sim, sobre essa perda, eu trabalhei na época do roteiro, do desenvolvimento do roteiro, eu trabalhei com uma psicanalista chamada Silvia Jardim, e ela foi uma pioneira da questão do trabalho e doença mental no Brasil. E foi indicada por uma amiga minha, que psicanalista também, e eu contei para ela do roteiro, ela falou, conversa com a Silvia, porque a Silvia ela tem um trabalho em cima disso, de trabalho e saúde mental. E aí eu conheci, ela foi super parceira na época do roteiro e tal, e ela fala muito isso nos textos dela, que o trabalho é uma identidade da gente. E isso era muito mais forte ainda nos anos 90. A gente, hoje em dia, por conta de já ter vivido os anos 90 e já ter experimentado na pele o neoliberalismo, a gente está mais esperto na parada, assim, opa, perdi aqui, deixa eu reinventar ali, sabe assim, tipo, a gente está mais esperto. Hoje de manhã eu estava dando uma entrevista e eu chorei, perdi o controle, chorei, a voz embargou no meio de uma entrevista, num Zoom, assim, porque eu falei assim, caramba, o meu pai tinha a idade que eu tenho hoje, ele tinha 53, eu tenho 51, e eu fico imaginando alguém chegando para mim falando assim, Vinícius, sabe esses projetos que você tem de cinema, de série e tal, assim, acabou, você não vai fazer mais, acabou, reinventa aí, cara, reinventa aí. Eu fiquei imaginando isso acontecer hoje, e o quão... É isso, eu sempre falo que é o respeito e olha, eu já preciso encerrar a entrevista e eu quero dizer que foi importantíssimo a gente conversar. Eu fiquei emocionado com essa entrevista e quando você estava falando, quando você falou que você chorou, eu estava quase chorando aqui também e eu tô com os olhos cheios d'água porque é muito difícil a gente que trabalha, que tem um projeto e que luta e que trabalha com comunicação, né? Quando a gente ouve esse não, é muito complicado. Então eu fiquei muito emocionado com esse programa de hoje. Eu queria agradecer a vocês, muito obrigado. O filme foi exibido no Festival de Gramado, mas ele vai também agora ser exibido nos cinemas a partir do dia 26 de agosto. É isso? Isso aí. Dia 26 ele entra em cartaz em 4 capitais. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília. E depois outras 4, assim... tem um total aí de 12 ou 13 capitais que ele vai estrear aí ao longo na virada de setembro, outubro. E ele vai entrar no streaming também, primeiro no Belas Artes, à la carte, depois entra Canal Brasil e depois, lá para o final do ano, na Globoplay. Tá, então, uma ótima opção. Se você não pode ir ao cinema agora e estiver assistindo a esse programa numa outra época, já sabe que ele está no streaming. Vinícius, muito obrigado de verdade. Chico, muito obrigado de verdade. Prazer conversar com vocês e falar um assunto tão sério e importante no programa de hoje. Obrigado, viu? Muito uma obrigado, alegria, uma Márcio. alegria. Muito obrigado a você Alegria. também, Márcio. Muito obrigado por suas palavras e consideração. Valeu, Um abraço, obrigado, mano. gente. E lá no nosso Facebook da TV Tech Jundiaí, você vê um resumo do que foi essa conversa para você não esquecer de assistir ao Homem-Onça. Eu te espero no próximo Tá Na Lista. Até mais. Tchau. Told you that I go far.